Começa agora o programa Palavra da Verdade, da Igreja Evangélica Palavra da Verdade, na Rua Indianópolis, número 2240, no bairro Osvaldo, em Uberlândia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Paz do Senhor Jesus nesta manhã abençoadíssima de sexta-feira. Sextou, hein? Sextou, que coisa boa, mais uma sexta-feira, mais um final de semana chegando, e esse final de semana que está chegando é um final de semana com festa, com parabéns, né, da nossa igreja Palavra da Verdade, ali do Granada, e você é o nosso convidado a estar conosco, então seja bem-vindos, em nome do Senhor Jesus, para nós sempre uma alegria poder estar aqui nesta manhã, sempre, irmãos, para nós sempre, né, um prazer poder estar aqui, né, não só abençoando, mas sendo abençoado também. Então, nesta manhã, vem comigo em nome do Senhor Jesus, seja qual for a situação que você está enfrentando, sempre é uma palavra de Deus para o seu coração, porque nós temos orado, nós não, né, chegamos aqui para realizar este culto ou este programa sem, não deixe de ser um culto, né, irmãos, né, nós não deixamos, né, nós não fazemos o programa antes da gente orar, clamar os céus, porque só o Senhor sabe a necessidade da pessoa que está do outro lado desta telinha. Então hoje nós não sabemos qual a sua necessidade, qual o seu luto, qual a sua dor, qual a sua adversidade, mas eu sei que o Deus de Israel, Ele é o Deus que faz, Ele é o Deus que opera, Ele é o Deus que vai sustentando, renovando, vivificando de uma forma poderosa e maravilhosa, no nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, está aí o convite ali da igreja ali do Granada, a pastora Kellen deixando aí para você esse convite, né, e toda a equipe ali juntamente com ela, será um prazer em recebê-los nesse sábado, amanhã às 19 horas e domingo às 9 horas da manhã. E também na nossa igreja sede, no domingo nós teremos aí 2 horários de cultos, onde nós estamos orando pela sua família, intercedendo pela família, porque o maior patrimônio que nós temos é a nossa família, às 9 da manhã e também às 18 horas. E você é o nosso convidado para este tempo, em nome do Senhor Jesus. Então não perca o horário, né? Não deixe de participar, venha participar, porque é bênção, né? A palavra de Deus, irmãos, ela sempre vai, né, nos respaldar, ela sempre vai nos sustentar. O próprio Jesus, ele diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, quando nós damos ouvido à palavra do Senhor, faz toda a diferença nas nossas vidas. O que eu acho interessante, irmãos, que quando eu olho para a palavra, eu encontro, né, Jesus dando uma palavra para os discípulos, dizendo, passamos para o outro lado. Irmãos, mas os discípulos não deram atenção. Eles acharam que no meio daquela travessia aconteceu ali uma tempestade. E Jesus estava na polpa do barco dormindo, porque Jesus, ele era 100% homem. E o que eu quero que você entenda, que ele estava cansado, ele havia atendido uma multidão, mas antes dele entrar no barco, ou antes dele estar ali no barco, porque a Bíblia disse que, né, ele foi como ele estava, então ele estava na polpa do barco, ele ali estava, ele adormeceu. Quando chegou a tempestade, ele adormeceu. Os discípulos o chamaram, dizendo, não importa que estamos perecendo, e Jesus então faz a primeira pergunta, homens de pequena fé. Nós precisamos, irmãos, de ter fé, porque no meio das situações que nós temos passado, enfrentado, existe um Deus que está conosco. O Senhor Jesus mesmo, ele disse, olha, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Irmãos, o que eu acho mais tremendo e poderoso, que ele disse, eu vou rogar ao Pai que envie o outro Consolador, e esse estará convosco. Nós temos o Espírito Santo, que está conosco em todo tempo e em todo momento. Não é porque estamos enfrentando
enfrentando uma luta, uma adversidade, que Deus não está conosco. Não é porque estamos passando por uma situação difícil, irmãos, que Deus não é conosco, que o Senhor não está nas nossas vidas. Isso não é verdade. A gente olha para a palavra do Senhor no livro de Isaías. A gente vê quando o rei Ezequias, ele é afrontado, né? Quando o rei Ezequias, irmãos, sabe, o inimigo vem contra ele, mas Ezequias, ele olha para aquela situação e ele disse para o povo: maior é o que está conosco. Não é porque você está passando por uma situação, né, que Deus não está te abençoando, que você não é abençoado. Irmãos, o problema não é passar pela adversidade, o problema é saber quem é o seu Deus no meio da adversidade, em quem você tem crido no meio da adversidade. Este é o problema, porque muitos de nós esquecemos quem é Deus, muitos de nós esquecemos quem é o Senhor. E quando eu olho aqui para Isaías, no capítulo de número 36, e o versículo de número 16, agora, sabe, o rei da Síria, ele está ali, né, contra Ezequias, e a primeira coisa que ele está dizendo ao povo: não deis ouvido a Ezequias, porque Ezequias dá uma palavra para o povo, uma palavra de ânimo, e o inimigo, irmãos, ele quer todos os dias que eu e você, que nós, sabe, não damos palavra, ouvido à palavra, porque quando eu e você damos ouvido à palavra, qual era a palavra de Ezequias? A palavra de Ezequias era a palavra de Deus. Irmãos, o inimigo não quer que nós damos ouvido à palavra. A Bíblia diz que a fé, ela vem por ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Quando eu e você temos fé, quando eu e você damos ouvido à palavra, nós temos fé para olhar para a situação e dizer: vou romper, eu vou vencer, eu sou capaz, porque eu sei quem me chamou, eu sei quem me escolheu, eu sei da promessa que Deus fez na minha vida. E o que nós precisamos de compreender, sabe, que o inimigo, ele quer que nós não ouvimos a palavra. Então aqui nesse versículo, irmãos, olha só o que está dizendo, o versículo de número 16: não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria: fazei as pazes comigo, e vinde para mim, e comei cada um da sua própria vide e da sua própria figueira, e bebei cada um da água da sua própria cisterna. Tudo que o inimigo, irmãos, ele quer mostrar para mim e para você, sabe, que se nós aceitarmos a proposta dele, vai caminhar tudo bem. A única coisa que eu e você precisamos de saber é que o inimigo não tem nada para oferecer. O inimigo não tem nada para oferecer. Não tem. A Bíblia disse que o Senhor é do Senhor, os céus e a terra. Tudo pertence ao Senhor. E tudo que o inimigo quer é que nós não temos, né, a palavra que é viva e eficaz. Ele quer que nós damos atenção a Ele, Ele quer que nós apegamos as palavras negativas dEle, Ele quer, irmãos, que nós deixamos os dardos inflamados dEle entrar na nossa mente, descer para o nosso coração, porque aí nós ficamos pessoas flamadas, pessoas, irmãos, né, doentes, né, pessoas aí, né, que não têm como agir, como mover, como reagir diante da adversidade. Então, nesta manhã, a palavra é: não dê ouvido, não empresta a sua boca ao inimigo. Por quê? Quando você empresta a sua boca, a Bíblia disse que a palavra, irmãos, ela é vida, né? A palavra, ela é vida. E da mesma forma que ela é vida, Provérbios fala acerca disso, ela também é morte. Então não empresta os seus lábios a Satanás. Pelo contrário, abra sua boca, né, e profere a palavra de Deus. Fale da palavra de Deus nos tempos bons e nos tempos ruins. Continue confiando nele, porque ele é o Deus que age, ele é o Deus que move, ele é o Deus que opera de uma maneira poderosa, de uma maneira maravilhosa e de uma maneira grande, porque só ele é o Deus para fazer, para agir e mover no nome do Senhor Jesus. Fique com esta palavra nesta manhã.
para o seu coração e lembra que a mão do Senhor está levantada, estendida ao teu favor, você não está só, o Senhor dos Exércitos, Ele está com você em todo tempo e em todo momento. Continue confiando, continue sabendo que Deus é Deus que faz, que Deus é Deus que opera, que Deus é Deus que age de uma forma poderosa e maravilhosa, em nome do Senhor Jesus. Te lembrando, irmãos, que hoje, sexta-feira, nós temos cultos nas demais igrejas Palavras da Verdade. Nós temos culto ali no Goiás, em São Simão. O pastor Francisco, a pastora Giza aguarda você nesta sexta-feira. É a sexta-feira da libertação. Uberaba também, nós temos culto em Uberaba nesta sexta-feira, né? Você não pode perder. Na nossa cidade de Ibiá, temos culto também nesta sexta-feira, no nome do Senhor Jesus, e também Esmeraldas, ali no Santa Quitéria, temos culto nesta sexta-feira. E na nossa igreja sede, na Rua Indianópolis, número 2240, às 19h30, né, iniciamos aí este culto, e o Senhor, irmãos, Ele é o Deus que tem curado, sarado, libertado vida de pessoas naquele lugar. Se você precisa aí de um milagre, é momento de você levantar, é momento de expor. Eu tenho sempre falado isso aqui no programa, que nós precisamos, irmãos, de nos levantar. Às vezes nós queremos receber algo de Deus, mas nós não levantamos, nós não buscamos. E a Bíblia disse, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Quando eu olho para Jeremias, no capítulo de número 29, eu entendo agora, irmãos, que o povo está exilado na Babilônia. O que me chama a atenção é que o povo havia perdido totalmente o ânimo, o povo já não tinha mais alegria em nada. Mas o Senhor, então, usa o profeta Jeremias para escrever uma carta àquele povo que estava na Babilônia. E ele disse, olha, eu levei vocês para aí, porque tem luta, tem situação, tem adversidade, irmãos, que Deus permite na minha vida e na sua vida, sabe para quê? Para nos fazer maduro, para nos amadurecer. Irmãos, aplausos não vai amadurecer ninguém, mas eu quero que você entenda que quando chega a situação difícil, ela nos amadurece sim, mas você precisa de entender, como eu falei no programa de ontem, que no meio das situações difíceis que você tem enfrentado, você precisa de saber quem é o Senhor, você precisa de saber quem é o Deus Todo-Poderoso, e é isso que nós precisamos de compreender neste tempo, que o nosso Deus é o Deus, irmãos, que não perde batalhas, que não perde, irmãos, o controle, o domínio de todas as coisas, e quando nós olhamos então, nós compreendemos e nós entendemos, irmãos, que muitas vezes nós perdemos o controle, nós entramos em desespero. Ezequias, irmãos, ele não entra em desespero. Irmãos, Ezequias, ele não perdeu o controle. E sabe o que é que me chama a atenção? Que ele não perdeu o controle porque ele cobra ânimo ao povo diante da adversidade. Mas quando eu olho ali para Jeremias, como eu estava dizendo, sabe, Jeremias então escreve aquele povo dizendo, plantai pomares e comei do seu fruto, né? Edificai casas e morai nelas. Dai as suas filhas e filhas em casamento. E a ordem é, não diminua, mas cresça aí. Irmãos, a luta não pode fazer você diminuir. A luta não pode fazer você parar. É por isso que você precisa de levantar, como nesta sexta-feira, levantar e declarar o milagre de Deus, a bênção de Deus, a realização do Senhor sobre a sua vida, de uma maneira poderosa, de uma maneira maravilhosa, porque Ele é o Deus que faz, e Ele é o Deus que opera, Ele é o Deus que age de uma maneira grande ao teu favor. Fica com esta palavra nesta manhã, no nome do Senhor Jesus, que você possa levantar e dispor, porque quando nós levantamos, Ele é o Deus que faz do sobrenatural. Vamos orar? Vamos clamar os céus nesta manhã, né? Abençoando aí o seu final de semana, te lembrando mais uma vez do culto amanhã, ali no bairro Granada, às 19 horas,
né? Você é o nosso convidado, também no domingo às 9 da manhã, então você não pode deixar de participar, porque vai ser bênção em nome do Senhor Jesus. Vamos orar, Pai. Mais uma manhã nós te louvamos, te glorificamos e bendizemos o santo nome do Senhor, porque o Senhor é o Deus que faz, o Deus que opera, o Deus que age. Essa pessoa, Deus, que está, meu Deus, vivendo um desânimo hoje, meu Deus, traz ânimo sobre ela. Em nome do Senhor Jesus, é o que nós pedimos ao Senhor. Que ela tenha ânimo para levantar, para prosseguir, para romper, para vencer. Meu Deus, tudo aquilo que vem ao contrário, nós declaramos caído por terra e abençoamos o teu povo. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que assim seja. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe de uma maneira poderosa. Aguardo você logo mais à noite, ali na Rua Indianópolis, número 2240, amanhã no Granada e também domingo na nossa igreja sede, às 9 e às 18 horas. Um ótimo final de semana, que o Senhor te abençoe poderosamente.